Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias. Já parou para pensar naqueles números que parecem ter assim um toque de mágica? Ah, sim, tem uns bem curiosos mesmo. Hoje a gente vai investigar um deles que é bem famoso, o 1089. É interessante como esses jogos, sabe, truques, desafios matemáticos conseguem acender o nosso interesse, né? Com certeza. Eles misturam o conhecimento com a prática de um jeito mais leve, mais lúdico. Isso, e onde até errar faz parte da descoberta, né? Muitos educadores falam disso. Exato, é parte do processo. Bom, nosso foco hoje é entender a fundo essa tal mágica por trás do 1089. Para isso, a gente mergulhou num artigo bem bacana do Eudes Antônio Costa e da Elis Gardel da Costa Mesquita. Ah, sim, publicado na revista da Olimpíada do IME, lá da UFG, em 2014, né? Um ótimo texto. Esse mesmo. Então, vamos lá. Vamos tentar desvendar isso. O que será que faz o 1089 ser tão especial? Olha, a nossa missão aqui é ir além do truque, sabe? Primeiro entender o passo a passo, o método que sempre parece dar 1089. Certo, o algoritmo. Isso. Depois desvendar a matemática por trás. Por que funciona? Mas não parar por aí. Tem mais. Tem. Investigar se outros números com mais algarismos ou menos também têm essas propriedades mágicas e que características gerais esses números podem ter. Legal. Então vamos começar com o básico, o algoritmo original, como está lá na fonte, citando o Boll. São 5 passos, né? Isso, 5 passos. Primeiro, pensa num número inteiro positivo, 3 algarismos. Mas o primeiro e o último têm que ser diferentes. A gente chama de x3 igual a A2, A1, A0. E claro, o A2 não pode ser 0, senão não tem 3 algarismos. Perfeito. Passo 2. Inverte esse número. O A2, A1, A0 vira x3 igual a 0, A1, A2. Simples. Até aí, tranquilo. Terceiro, calcula a diferença entre o maior e o menor deles. O resultado em módulo é o y3. y3 é igual a x3, x3. E um detalhe importante que o artigo frisa: tratar o y3 sempre como um número de 3 algarismos, mesmo que o primeiro seja 0. Por exemplo, se a diferença der 99, a gente escreve 099. Ah, boa! Então vamos dizer que y3 seja B2, B1, B0. Passo 4. Inverte esse resultado. O B2, B1, B0 vira y3 igual a B0, B1, B2. Certo. E o quinto, o gran finale. Soma o resultado da diferença, y3, com o inverso dele, y3. Ou seja, y3 plus y3. E o resultado? Tcharam! 1089. Pelo menos é o que dizem. O artigo até dá um exemplo com 843. O inverso é 348. A diferença, 843, 348, dá 495. Esse é o y3. Ok. Y3 é 495. Agora inverte o 495. Fica 594. Esse é o y3. E aí somos 2. 495 mais 594 dá exatamente 1089. Funciona mesmo. Mas por quê? Porque funciona sempre. Essa é a pergunta de ouro, né? A que o artigo se propõe a responder. Chamar de mágico é legal, mas a matemática por trás é que é o interessante. E qual é o segredo, então? Está tudo na estrutura do nosso sistema decimal e em como a subtração funciona. Principalmente quando a gente precisa pegar emprestado. Explica melhor isso. Vamos lá. A gente tem x3 igual a 2 a 1 a 0 e x3 igual a A0 a 1 a 2. Vamos supor que A2 é diferente de A0, para facilitar. Se fosse o contrário, o valor absoluto da diferença y3 seria o mesmo. Certo. Quando a gente faz x3 menos x3, ou seja, A2 a 1 a 0 menos A0 a 1 a 2, a gente subtrai coluna por coluna, da direita para a esquerda. Unidades: A0, A2. Como A0 é menor, pega emprestado da dezena. Ah, o famoso pedir emprestado.
O A1 vira A1, 1, e o A0 vira A0 plus 10? Exato. Aí a unidade do resultado que a gente chamou de B0 fica A0 plus 10 menos A2, ou A0 A2 plus 10. Ok. E a dezena? A dezena agora é A1 A1, mais aqui. Pode ser que a gente precise pegar emprestado da centena de novo, se o A1 original for pequeno. Mas o pulo do gato é que, depois de toda essa dança de empréstimos, O que acontece? o algarismo da dezena no resultado y3, o B1, acaba sendo sempre 9. Sempre 9? Peraí, como assim? Sempre 9. Pensa comigo. Para fazer A0 A2, a gente tirou 1 do A1. Para fazer a conta da dezena, como A1 menos 1 pode ser menor que A1, se A1 for 0, por exemplo, ou simplesmente porque a subtração pode requerer, a gente acaba pegando 1 emprestado da centena, A2 menos 1, e somando 10 à dezena. Então, na coluna da dezena, a conta fica algo tipo A1 plus 10 A1. Simplificando, A1 plus 9 A1, que dá 9. O B1 é sempre 9. Caramba! Faz sentido. O processo de empréstimo, por causa da condição A2 e A0, meio que trava o algarismo do meio no 9 e os das pontas B2 e B0. O B2, na centena, fica A2 a 01, ou seja, A2 a 01, e o B0 a gente já viu que é A0 a 2 plus 10. Então, o resultado y3 igual a B2, B1, B0 tem essa estrutura. B2 igual a A2 a 01, B1 igual a 9 e B0 igual a A0 a 2 plus 10. Genial. Tá, agora entendi a estrutura do y3. E o passo final? Somar y3 com o inverso y3. Exato. B2, B1, B0 plus B0, B1, B2. Vamos somar coluna a coluna, de novo, da direita para a esquerda. Unidades. B0 plus B2. Quanto dá isso? B0 plus B2 é A0, A2, plus 10, plus A2, A01. Olha só, os A0 e A2 se cancelam. Sobra 10 plus 1 igual a 9. Perfeito. Unidade do resultado final é 9. Agora as dezenas. B1 plus B1. Como B1 é 9, dá 9 plus 9 igual a 18. 18, então fica 8 na dezena e vai 1 para a centena? Isso. E na centena, a gente soma B2 plus B0 mais aquele 1 que veio da dezena. A gente já viu que B2 plus B0 dá 9, com mais 1... Dá 10. Exato. Então temos 10 centenas, 8 dezenas e 9 unidades. Ou seja... 1089, que legal. Então não tem mágica nenhuma, é só a consequência da aritmética decimal. Exatamente. A álgebra só formaliza e mostra que essa estrutura é inevitável desde que A2 seja diferente de A0. E isso me lembra um outro ponto do artigo, o algoritmo original que a gente mencionou, de Ball, pedia algarismos distintos. Mas eles dão um exemplo, x3 igual a 443. Sim. Nesse caso, A2 igual a 4 e A1 igual a 4 são iguais. Mas o que importa, A2 igual a 4 é diferente de A0 igual a 3. E aí, eles aplicam o processo, inverso é 344, diferença 443, 344 dá 099. Que a gente trata como 99, lembra? Isso. Invertendo o 099, dá 990. E somando o 099 plus 990, dá 1089 de novo. Funciona também. Pois é. Isso mostra que a prova matemática que a gente acabou de esboçar, na verdade, não usou a condição de todos serem distintos. A única coisa que realmente importou foi A2 diferente de A0. Então, a condição original talvez fosse só para deixar o truque mais limpo, mas a matemática por trás é mais ampla. Parece que sim. A diferença entre as pontas é o motor que garante um resultado y3 não nulo e que leva à estrutura final. Legal. Isso abre a porta para a pergunta seguinte do artigo. E será que só o 1089 é mágico? Exato. Eles mencionam um desafio que saiu na RPM, a revista do professor de matemática. Ah, eu conheço, muito boa. Sim, o desafio era investigar o que acontece com esse mesmo processo, mas para números com mais algarismos. Um número xn com n algarismos. E aí? Bom, surge o que eles chamam de algoritmo 2, a versão geral. Os passos são os mesmos.
Pega xn, n igual a 2, a n igual a 0. Inverte para xn. Calcula a diferença yn igual a xn menos xn, tratando com n algarismos. Inverte yn para yn. E soma m igual a yn plus yn. E esse m seria um número mágico para n algarismos, se não for zero, claro. Exatamente. Se m não for zero, ele é um número mágico. E o artigo já adianta alguns resultados. Para n igual a 2, dois algarismos, A1 a 0, com A1 diferente de 0, o resultado m é sempre 99. Sim. Para n igual a 3, com A2 diferente de 0, a gente já sabe que m é 1089. Parece que a mágica continua, né? Um resultado único para cada n. Só que não. A partir de n igual a 4, a coisa muda de figura. Muda como? O artigo mostra que o resultado m deixa de ser único. Ele passa a depender das relações entre os pares de algarismos que estão em posições simétricas no número inicial xn. Peraí, como assim? Dá um exemplo. Para n igual a 4, um número x igual a A3, A2, A1, A0. Isso. Aí o resultado m pode ser diferente dependendo de como A3 se compara com 0 e de como A2 se compara com A1. Caramba! Quais são as opções? O artigo lista 4 casos para n igual a 4. Se as pontas são iguais, A3 igual a 0, mas o A2 a 1, m dá 990. Se a ponta A3 a 0, mas o A2 a 1, m dá 999.999. Se A3 a 0 e A2 a 1, m dá 10.890. E se A3 a 0 e os dois do meio são iguais, A2 igual a 1, m dá 10.989. Nossa, 4 resultados diferentes só para n igual a 4? Acabou a mágica do número único. Acabou. E por que isso acontece? Conforme aumentam os algarismos, a interação dos empréstimos na subtração xn fica mais complexa. Ah, faz sentido. Se A3 a 0, tem empréstimo lá na ponta. Mas se A2 a 1 ou A2 a 1, ou A2 igual a 1, isso muda como ou se precisa de mais empréstimos que vão se propagando para a esquerda. Essas condições internas, A2 versus A1, e para n maior, A3 versus A2, etc., começam a afetar os algarismos do resultado intermediário yn e, claro, do resultado final m. Entendi. Mais dígitos, mais regras de empréstimo que podem variar o resultado dependendo de como os dígitos se relacionam lá dentro. E para N25? Para N5, x igual a A4, A3, A2, A1, A0 também tem múltiplos resultados. O artigo lista alguns, né? 10.890, 99.099, 109.890, 109.989. Nossa! E agora depende das comparações entre A4 e A0 e entre A3 e 1. E para NA6, imagino que fique pior ainda. Fica. A tabela no artigo mostra uma variedade ainda maior para NA6. Números como 99.990, 108.890, 109.890, 99.000 e outros, todos dependendo de múltiplas comparações entre os pares simétricos. A5 com A0, A4 com 1, A3 com A2. Que loucura! Então, o ponto principal aqui é que a mágica do resultado único se perde para n maior ou igual a 4. O resultado depende da estrutura interna do número que a gente escolhe. Exatamente. O número mágico que surge depende crucialmente dessas relações entre os algarismos simétricos. Não é mais uma mágica tamanho único, é mais customizada, digamos. Interessante. Mas, mesmo com essa variedade toda, será que esses números mágicos m têm alguma coisa em comum? Alguma propriedade geral? Sim. E isso é bem legal. O artigo apresenta 3 afirmações principais sobre propriedades gerais de m. Quais são? As duas primeiras, basicamente, garantem que m vai ser diferente de 0, contanto que o número inicial xn não seja um palíndromo. Ah, ou seja, se o número não for igual ao seu reverso, xn igual a xn... Isso.
Se o número não for igual ao seu reverso, a diferença yn não vai ser zero e a soma m igual a yn plus yn também não. A condição exata depende se n é par ou ímpar, mas a ideia é que pelo menos um par de algarismos simétricos tem que ser diferente. Ok, isso faz sentido. Se o número é igual ao reverso, a diferença dá zero e a soma dá zero. Não tem mágica. E a terceira afirmação? Essa é a mais surpreendente, na minha opinião. Todo número mágico m, para qualquer n igual a 2, desde que m não seja zero, claro, é sempre um múltiplo de 99. Múltiplo de 99? Sério? Mesmo aqueles resultados variados para n igual a 4, 5, 6, todos eles? Todos eles. Ou seja, m pode ser escrito como 99q, onde q é um inteiro. E eles ainda especificam que é um só para n igual a 2, porque m igual a 99, e para n igual a 3, o que é sempre 10 ou mais. Caramba, 99? Isso é muito específico. Como eles provam uma coisa dessas? Qual a ideia geral? Não precisa dos detalhes super técnicos. A ideia principal é mostrar que m é sempre divisível por 9 e sempre divisível por 11. Como 9 e 11 não têm fatores em comum, são primos entre si, se m é divisível pelos dois, tem que ser divisível pelo produto, 99. Ok, faz sentido. E como mostram a divisibilidade por 9 e por 11? Para a divisibilidade por 9, eles usam um fato conhecido. A diferença entre um número e a soma dos seus algarismos é múltipla de 9. E também que a diferença entre um número e seu reverso, yn igual a xn chato, é sempre um múltiplo de 9. Ah, certo. Se y é múltiplo de 9, o reverso dele, y', também é, porque tem os mesmos algarismos, só muda a ordem, e isso não afeta a soma dos algarismos, nem a divisibilidade por 9. Então a soma m igual a yn plus y' também tem que ser múltiplo de 9. Entendi a parte do 9. E o 11? A divisibilidade por 11 é um pouco mais sutil. Tem a ver com a soma alternada dos algarismos. A prova no artigo mostra que a estrutura da soma final m igual a yn plus y', quando você olha como os algarismos bk de yn e y' se combinam com as potências de 10, acaba sempre resultando num múltiplo de 11 para qualquer n igual a 2. Uau! Então, como m é múltiplo de 9 e também de 11, m tem que ser múltiplo de 99. Fantástico! Quer dizer que essa propriedade do 99 não é uma coincidência maluca, ela está embutida na própria estrutura do algoritmo. Subtrai o reverso e depois somar o reverso do resultado. Isso vale para qualquer n e para qualquer um dos possíveis resultados mágicos. Exatamente. E sobre o que ser um só para n igual a 2 e 10 ou mais para n igual a 3? Bom, para n igual a 2, m igual a 99, então q igual a 1. Para n igual a 3, m igual a 1089, que é 99 vezes 11, então q igual a 11. Para n maiores, os m's que a gente viu, 99, 9999, 10890, são todos bem maiores que 99. Então o q correspondente vai ser sempre 10 ou mais. Que legal! O artigo vai além e tenta quantificar essa diversidade de resultados, né? Eles falam de uma função m de k. Sim. M de k conta quantos números mágicos diferentes são possíveis para um certo número de algarismos n. A relação entre k e n é que n é 2k ou n é 2k plus 1. Basicamente, k conta os pares de posições simétricas. E quais são os valores? Para k igual a 1, que corresponde a n igual a 2 ou n igual a 3, m de 1 é igual a 1. Ou seja, só tem um resultado possível, 99 ou 1089. Certo. Para k igual a 2, n igual a 4 ou n igual a 5, m de 2 igual a 4. São aqueles 4 resultados que a gente viu para n igual a 4. Ah, sim. Para k igual a 3, n igual a 6 ou n igual a 7, m de 3 igual a 12. O artigo calcula para n igual a 6 e infere para n igual a 7 pela estrutura. 12 resultados possíveis. Então, a quantidade está aumentando. Está aumentando. E a afirmação 4 do artigo dá uns limites para esse crescimento. Ela diz que m de k está relacionado com m de k menos 1. A fórmula é m de k é igual a 3m de k menos 1 plus m de k menos 1. Isso para k igual a 2. O que isso quer dizer na prática? Tenta pensar assim. O número de resultados para k pares simétricos depende dos resultados para k menos 1 pares.
Se os algarismos mais de fora, a n-1 e a 0, forem iguais, o problema meio que se reduz ao caso com k-1 pares. Por isso, o m de k-1 aparece nos dois lados da desigualdade. Ok. Mas se as pontas forem diferentes, as comparações entre os k-1 pares internos, a n-2 versus a1, a n-3 versus a2, etc., podem gerar novas combinações. Para cada um desses k-1 pares internos, tem 3 possibilidades: maior, menor ou igual. Isso dá, no máximo, 3m de k-1 novas combinações que se somam às possibilidades do caso k-1. Ah, entendi. A desigualdade mostra que o número de resultados cresce, mas de uma forma ligada ao passo anterior e limitada por essas 3 opções, maior, menor, igual, para cada par interno. É um crescimento controlado. Exatamente. Mostra que a complexidade aumenta, mas não explode de forma totalmente aleatória. Tem uma estrutura recursiva por trás. É muito interessante ver essa construção toda, né? Começa com um truque numérico quase infantil e chega nessas propriedades gerais e até numa análise de quantos resultados existem. E achei legal eles agradecerem no final do artigo ao Cláudio Ulisses. Ah, sim. Ele fez um programa de computador para calcular os números mágicos até n igual a 10. Isso ajudou a verificar os padrões e talvez até formular as conjecturas. Um bom exemplo de como a computação pode dar uma força para a matemática pura, né? Para explorar e testar ideias. Com certeza. Bom, então, recapitulando a nossa conversa. A gente partiu daquela curiosidade do 1099. Isso. Vimos a explicação matemática que garante ele para 3 algarismos com pontas diferentes. E o segredo está todo na forma como a subtração com empréstimos funciona. Certo, a estrutura do B2 igual a 2, menos A0 menos 1, B1 igual a 9, B0 igual a A0 menos A2 plus 10. Aí a gente generalizou para N algarismos e veio a surpresa. A partir de N igual a 4, não tem mais um único resultado. Aparecem vários números mágicos dependendo de como os algarismos internos se comparam. Exato. A unicidade se perde. Mas mesmo com essa variedade, a gente descobriu propriedades que valem para todos eles, como a incrível divisibilidade por 99. Uma propriedade bem elegante, escondida ali. E por fim, vimos que a quantidade desses resultados diferentes, m de k, tende a crescer conforme ele aumenta, mas de uma forma que tem limites e uma certa previsibilidade. Isso mesmo. Acho que é um ótimo exemplo de como a matemática pode ser, né? Começa com algo lúdico, um truque, e de repente a gente está falando de sistema posicional, aritmética, propriedades de divisibilidade, análise combinatória, recursão. Verdade. Mostra como uma pergunta simples, tipo por que isso funciona, pode abrir uma porta para explorar a riqueza e a beleza que existem na estrutura dos números. Com certeza. E para a gente terminar, fica aqui talvez uma pergunta para continuar pensando, algo que vai um pouco além do que o artigo cobriu explicitamente. Eles verificaram com o computador até n igual a 10. O que será que acontece para números muito, muito maiores? Boa pergunta. Será que a quantidade de números mágicos, o m de k, continua crescendo naquela faixa que a desigualdade prevê? Ou será que em algum momento surge um limite ou um padrão completamente novo e inesperado? Quem sabe? Poderia ter algum tipo de estabilização ou ciclo. Ou então, e se a gente saísse da base 10? Se a gente aplicasse esse mesmo algoritmo de inverter, subtrair, inverter e somar para números em base binária ou base 8, que tipo de números mágicos ou que tipo de estruturas poderiam surgir nesses outros sistemas? Nossa, aí sim, abre todo um outro campo de exploração, né? Como as propriedades de divisibilidade mudariam, como os empréstimos funcionariam. Fica aí a provocação.